Noite de paz, noite de paz. Vamos meditar na palavra do Senhor rapidinho, antes de você dormir, antes de você ir para a cama. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra para a nossa meditação nesta noite, antes de você orar. Se você puder orar em cima deste versículo que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 9, 24 em diante. Amém? 1 Coríntios 9, 24 em diante. Eu vou ler para você ouvir. Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra é forte, é muito forte. Ele fala aqui do atleta que corre para uma coroa que é corruptível. Mesmo assim, ele consegue se dominar para alcançar aquele prêmio, para alcançar aquela meta. E nós, que temos uma coroa incorruptível, será que nós não conseguimos nos dominar para alcançar esta meta? E aí ele fala: eu mesmo esmurro o meu corpo para que eu não me reduza à escravidão. Então, não devemos permitir que o nosso corpo tire o nosso domínio, o nosso raciocínio. Não devemos agir muitas vezes como o nosso corpo quer, e sim tendo o domínio de dizer não muitas vezes. Nosso corpo quer uma coisa, mas nós devemos ter o domínio do nosso corpo para alcançar a coroa corruptível. O que é ter o domínio do nosso corpo? Ter o domínio é saber não viver só pelas emoções. Quando a gente vive só pelas emoções, fazendo o que as nossas emoções mandam, a gente entra em situações difíceis, porque muitas vezes as nossas emoções estão alteradas, e aí ela vai entrar nas questões e vai prejudicar o nosso corpo. Muitas vezes nós precisamos ter domínio em nossas emoções no falar. Se nós não tivermos domínio, a gente pode perder a coroa corruptível, falando muita besteira, falando que não deve, entrando assuntos que não devem entrar. Ter domínio em nosso corpo, como Paulo diz, e às vezes eu esmurro o meu corpo, é dominar as nossas emoções. Porque a nossa natureza é carnal, a nossa natureza é herdada de Adão e Eva, e nós precisamos, com o auxílio do Espírito Santo, ter o domínio das nossas emoções, do nosso corpo. Muitas vezes nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Mas para que ele venha nos dar domínio no nosso corpo, primeiro, a gente precisa reconhecer que precisa dele. Segundo, a gente tem que reconhecer onde é que o nosso corpo não está sendo dominado. Muitas vezes a gente está deixando o nosso corpo dominar as nossas emoções, dominar os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, fazendo a gente agir de uma maneira que depois a gente se arrepende porque agiu. Então, se a gente está fazendo isso, a gente não está pedindo a orientação do Espírito Santo, porque nós estamos correndo, eu estou correndo, você está correndo para uma coroa incorruptível.
Imagina os atletas que correm para uma coroa corruptível. A Bíblia diz que eles conseguem ter domínio sobre o seu corpo. Por exemplo, não comer demais, ter que correr, ter que fazer caminhada, ter que cortar algumas coisas que gosta, dormir cedo, beber água, tantas coisas que o seu corpo pede para não fazer, mas o atleta tem o domínio. Assim mesmo nós, para uma coroa incorruptível, precisamos ter o domínio para chegar a essa coroa. Que domínio é esse? Muitas vezes é esmurrando o nosso eu, é dizendo para o nosso eu, você não vai agir dessa forma, você não vai falar o que você quer falar, você não vai entrar em situações que você quer entrar, você não vai pisar em territórios que você quer pisar. Você tem que ouvir o que o Espírito Santo lhe orienta. Então, domine. Nós venhamos dominar a nossa carne para alcançar essa coroa corruptível. Quando nós aprendemos esse segredo, a gente começa a pedir ao Espírito Santo de Deus, controle o meu temperamento, me dê um espírito controlado, não deixe que as minhas emoções façam eu agir de uma forma que depois eu me arrependa. Porque muitas vezes, quando a gente age pelas emoções, mais na frente a gente se arrepende. Estou cansada de ver pessoas que, no calor das emoções, tomam algumas atitudes que não devia ter tomado, tem algumas reações que não deveria ter tido, fala coisas que não deveria ter falado por causa das emoções, não teve o domínio sobre o seu corpo. Então, que em nome de Jesus, você hoje medite nesta palavra em 1 Coríntios 9, 27, para que a gente, 9, 27 não, do 24 ao 27, para que a gente peça ao Espírito Santo de Deus o domínio sobre o nosso corpo, para alcançarmos essa coroa incorruptível, que é a nossa salvação, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Amém, Patrícia Silva. Que Deus continue abençoando todos vocês. Segunda-feira, às 8h30, eu vou estar fazendo uma live no grupo Casamento é uma Bênção. Fui convidada para a gente fazer uma live sobre casamento. Então, você está convidado para segunda, às 8h30, participar dessa live. Amém? Que Deus continue abençoando você. Aí embaixo tem uma tarjinha escrito compartilha. Compartilha com outras pessoas. Eu nunca aviso quando vou fazer live, então às vezes as pessoas assistem depois. Você pode compartilhar. A única vez que eu estou avisando é segunda-feira no grupo Casamento é uma Bênção, que fui convidada para dar uma palavra, fazer uma live sobre casamento. Amém? Que Deus abençoe vocês, que a boa mão do Senhor esteja sempre estendida sobre nós e que a gente possa, ao se ajoelhar, pedir ao Espírito Santo de Deus que a gente venha ter domínio sobre as nossas emoções. Um abraço bem grande da missionária Elizabeth e que a paz do Senhor reine na sua casa. O mais importante do que ter dinheiro, do que ter muitas pessoas ao seu redor, do que ter várias coisas que você quer ter na vida. O mais importante é ter paz, porque se você tiver paz, você consegue passar por muitos obstáculos na vida. Mas se você não tiver paz, se o seu coração estiver angustiado, se a sua alma estiver em aflição, então você precisa que a boa mão do Senhor venha sobre você e domine, controle as suas emoções nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Se ajoelhe diante do Pai e fale com Ele como é que está o seu secreto, a sua alma, o seu coração. Um abraço bem grande, noite de paz para você. Deus te abençoe, compartilhe essa live com outras pessoas. Até segunda-feira, creio que seja dia 8 de maio, às 20h30 da noite, num grupo Casamento é uma Bênção. Deus abençoe.